Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Eu trago a vocês uma mensagem esta noite que já passou do seu tempo. É uma mensagem de benevolência e amor, de beleza, de esperança. Conforme a humanidade começa a virar a esquina, afastando-se de uma velha energia, indo para uma nova energia, parece como um coloquialismo barato. Do velho para o novo, mas isto é profundo. Pois a velha energia representa estágios de consciência e formas de ser que serão eliminados com uma consciência evoluída, mais benevolente que está vindo. E nós gostaríamos de falar novamente o que esperar. Isso se centra ao redor de uma única palavra. Houve um tempo em que meu parceiro e sua parceira nunca se esquecerão. Há não muito tempo atrás, no lugar que vocês chamam de Índia, eles tiveram um encontro, uma audiência com um homem. E o homem é conhecido como o Dalai Lama. O Dalai Lama é respeitado, reconhecido, amado por centenas de milhares, se não milhões de seres humanos que o ouviram, viram, estiveram com ele. E ele cria uma ponte entre aquilo que vocês chamam de religião organizada, pois os cristãos e os judeus todos se sentam em sua presença. Os muçulmanos o compreendem quando eles puderem ver a unidade de Deus representado naquele homem. E quando ele fala nestes grupos, há uma suspensão por um tempo de qualquer separatismo, e a luz brilha a partir dele. E lá estava meu parceiro, prestes a encontrar-se com ele. Ele nunca se esquecerá. Isso está ligado no acástico dele e que atravessa o véu. E ele se lembrará de um tempo, mesmo em uma outra vida, quando ele se encontrou com um homem santo, que era correto e verdadeiro. A primeira coisa que o Dalai Lama fez foi pegar a mão de meu parceiro e da parceira dele. E eles estavam se dando as mãos. Então tudo que meu parceiro podia fazer era tentar parar de chorar por aquilo que está realmente acontecendo. E em sua própria forma alegre e divertida, o Dalai Lama mencionou algumas coisas, fez algumas perguntas. De onde você é? O que está acontecendo? E ele olhou nos olhos de meu parceiro e da parceira dele e fez uma afirmação simples, mas profunda. É algo que ele disse que qualquer um que o conhece esperaria que ele dissesse isso, mas meu parceiro precisou ouvir a voz dele dizendo isso para ele mesmo. E ele disse: eu acredito na unidade. Algo profundo, porque esta consciência em transformação no planeta está mudando do separatismo para a unidade. E está fazendo isso de formas sutis e também de maneiras não tão sutis assim. Mas você pode ver isso operar de forma tão clara devido àquilo que está vindo. Pode-se ver isso operar porque o separatismo está começando a parecer feio. E no entanto, assim sempre foi a forma das coisas. Eu quero conduzir vocês através de predições, situações, instruções, e algumas que poderão surpreender vocês. Todas dadas com amor e de uma fonte
que é vista como antes, e sabe que já viu isso antes, e sabe que está vindo, que é potencialmente belo. Não tudo de uma vez, meus queridos, nós já dissemos isso antes, mas deixe-me plantar a semente daquilo que eu vejo. Apenas alguns anos depois de 2012, e já vocês estão experimentando as velhas maneiras do separatismo. E já não se sente bem com isto? Ou não parece muito bom? Deixe-me contar-lhes para onde isso poderá ir. Porque vocês verão o próprio revelar, o próprio sair do separatismo para a unidade nos lugares mais estranhos. Eu acho que o mais marcante que vocês verão, e quando vocês virem, vocês se lembrarão desta canalização, é no comércio, nos negócios. Imagine por um momento, eu darei a vocês algo que se pode rir disso hoje, mas que poderá acontecer amanhã. Imagine por um momento, duas companhias, empresas de refrigerantes. Eu darei um nome: Pepsi e Coca-Cola, se reunindo em um grande pavilhão, em uma conferência, convidando todas as pessoas para virem e provar seus refrigerantes e desfrutar, porque eles sabem que entre as duas marcas haverá alguns que quererão uma e outros que quererão a outra. Mas ao combinar as duas em um único lugar, eles venderão mais refrigerantes. Já não está mais separado, não é? Qual era o velho sistema? Eu chamarei de guerra competitiva. É assim que era o velho sistema, completo e totalmente separado, completamente. E um diria, nós temos o melhor, não experimente outro. Aqui está o teste cego. Você prova e vê qual é o melhor. E o outro então dirá a mesma coisa. E ele mudará a marca, e depois mudará o sabor, e fará isso ou aquilo, para que eles pudessem estar à frente uns do outro. De repente, em algum lugar, alguém terá uma ideia. E eles rirão e girarão os olhos por um momento daquela ideia. E se nós nos reuníssemos e de forma muito sucinta pudesse haver um sabor para ambos neste planeta? E que quando nós nos reunirmos, nós vamos mostrar uma unidade que diz: nós não diremos nada a vocês, nós apenas temos grandes bebidas aqui, por que você não vem e desfruta, experimenta? E para aqueles que nunca provaram uma e apenas provaram a outra, eles poderão fazer uma mudança e outros não mudarão, e não importa, porque no final ambos terão atingido mais do que qualquer tipo de guerra comercial que eles poderiam ter tido. O fim do separatismo e o conselho para outros que talvez as velhas formas já não estão funcionando tão bem mais, que alguns novos paradigmas estão se reunindo, funcionarão muito melhor. Vocês já viram isso? Vocês verão isso? E a resposta é sim, mais cedo do que vocês imaginam. A aparição da unidade em qualquer forma e a falta de separação é o que eu estou pedindo que vocês observem. Meus queridos, aqueles que separam eventualmente irão para os seus próprios cantos. A separação cria guerra. Separação cria falta de confiança. Em qualquer forma que seja, significa que há eles e há você. A unidade reúne 2, 3, 4 lados, não importa, em uma colisão, uma forma de uma confluência que cria coisas que vocês não esperavam. Eu quero falar para os americanos em um momento. Eu quero que vocês retornem comigo. Imaginem. Eu quero que vocês imaginem que vocês estavam lá na assinatura da Declaração da Independência. Eu quero que vocês possam ver as faces dos pais fundadores que iniciaram a democracia de hoje. Eu quero que vocês ouçam a eles
Quando eles dizem, esse é o início de algo diferente. E eles estão certos. Direitos das minorias, regras para a maioria, uma oportunidade para todos. O discordar, tudo bem. Qualquer pessoa pode ser bem-sucedida. Que ideia! Mas eles eram espertos. E mesmo na criação da Constituição daquele país, eles compreenderam que haveria mudanças, que haveria emendas. E eles compreenderam que haveria dissensões e diferenças dos partidos, e eles não parariam. Não haveria nenhuma coalizão de unidade. Eles compreendiam que a separação era importante, mas eles construíram a Constituição para que, quando os dois lados se reunissem, eles pudessem fazer leis que fossem melhores. Melhores porque os dois lados teriam se comprometido e negociado e construído leis que permaneceriam até hoje em sua sabedoria e força, porque os dois lados reuniram as coisas. Isso foi naquela época, e isso não está acontecendo mais hoje em dia. Hoje se tornou separatismo. E a ideia da unidade não está lá, meus queridos, simplesmente se foi. E os pais fundadores, se eles pudessem ver o que está acontecendo neste momento, hoje em dia, eles chorariam. E eles diriam, não é assim que nós projetamos. Simplesmente não é a forma como nós projetamos. Nós não desenhamos para ter eleições onde o vencedor leva tudo e então a oposição vai ficar com nada até a próxima, vai batalhar contra a oposição até a próxima eleição e nada então é realizado. Isto é hoje. Separatismo em última instância. Novamente, eu digo a vocês que o que parece estar quebrado pode ser reparado pela unidade. Chegará lideranças que compreendem isto. Haverá aqueles que serão candidatos a presidente, e eles dirão no que eles acreditam e dirão às pessoas que eles são centristas. Eu acredito muito nas coisas do vermelho que são boas e no azul que são boas também, e eu vou reunir essas coisas. Vocês vão me eleger para que eu negocie entre as partes, não por um partido e não pela cor, e nada por nada, a não ser a habilidade de chegar e reunir estas coisas para que as leis sejam feitas e sejam fortes devido a isso. E meus queridos, quando aquilo acontecer, eu quero que vocês se lembrem desta canalização. Alguém está vindo. Isso será óbvio para muitos. É o que é necessário para poder retornar à ideia básica de que dois lados, mesmo 3 ou 4, podem se reunir e negociar para que haja força, para que haja bom senso, sem xingar um ao outro, sem batalhas. Uma unidade, mesmo com diferenças culturais. A ideia da separação ficará relegada à lateral. Quando isso acontecer, vocês suspirarão aliviados. Chega disto. Em breve, ocorrerá àqueles que se candidatarem para o escritório mais elevado da terra, ocorrerá a eles de forma tão clara que eles precisarão ser aqueles que podem negociar, reunir e nunca separar novamente. Isso são apenas 2 áreas. Há tantas coisas mais. Mas aquela sobre eu quero falar sobre isso de uma forma que eu nunca falei antes. Neste planeta há muitas culturas, e aquelas culturas trazem diferenças quando se trata de coisas espirituais. Eu preciso dizer a vocês que mesmo um planeta que acredita em um único Deus, um belo amor de um único Deus, é responsável por mais guerras do que qualquer outra coisa, discutindo a respeito do Deus único. Isto é separatismo. E o separatismo tem estado aí por muito tempo.
Os separatistas dizem: meu profeta tem a verdade, o seu não tem. E este é o tipo de consciência das organizações até hoje. É o padrão. Todas elas até hoje. Com exceção de duas. As mais antigas no planeta. Que na verdade são aquelas sem profetas. Interessante, não é? Mas eu não quero falar sobre eles. Eu quero dizer isso a vocês. Que o fim do separatismo acontecerá lá também. E vocês começarão a ver isto. Vocês começarão a ver isto de formas gentis, onde os profetas, as palavras dos profetas e ações e amor se sobrepõem às doutrinas. Eu quero apenas fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu quero dar a vocês um exemplo, uma visão. Eu quero falar para os cristãos. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou muito consciente que a maioria dos cristãos não estarão interessados em ouvir esta mensagem. Na verdade, eles não ouvirão de forma alguma. Porque a maioria dos cristãos que estão investidos no belo Salvador que eles têm, é dito a eles que apenas aqueles que acreditam como eles acreditam devem ser ouvidos. E portanto, estas palavras não serão ouvidas. Não agora, pelo menos, mas serão. Porque há muitos que estarão sós. E vocês sabem quem você é, cristão, ouvindo a isso neste momento. Porque aquilo que eu darei a você realçará tudo naquilo que você acredita e mais. Eu quero dizer a você a respeito, eu quero contar a respeito do homem a que vocês adoram. É muito maior do que vocês pensam. É muito maior do que foi dito a vocês, até mesmo. Este homem que caminhou sobre a terra, onde tantas coisas aconteceram. Eu quero dar a vocês histórias esta noite que vocês nem mesmo sabem e que não estão nas escrituras, e fará vocês chorarem de alegria. Este homem conhecia Deus. Não muito foi dito em suas escrituras a respeito pelo seu histórico. Parece que ele simplesmente apareceu e fez o que ele tinha que fazer. Ele estudou para poder chegar àquele lugar onde ele era quem vocês adoram. Houve anos onde ele passou pela oposição àquilo que ele acreditava. Lembrem-se, ele era um judeu. E quando ele começou a pregar, ele começou a trazer, mesmo quando jovem, mesmo durante o seu treinamento, ia tão contra aquilo que estava lá, que eles até mesmo chamaram de o sacerdote maligno. Maligno porque ele era contra a verdade de uma terra que os hebreus conheciam. Mas quando ele chegou a ser Jesus, como vocês conhecem, é sobre isso que eu quero falar. Aqui estava um homem que era ascenso em sua consciência, em seu DNA, tão mais elevado, acima de qualquer outro que poderia caminhar no planeta naquela época. O homem que poderia caminhar sobre a água era o homem que poderia caminhar sobre a água, porque ele tinha controle sobre a física. Ele tinha controle sobre a saúde, sobre tantas coisas. Há milagres sobre os quais vocês nunca souberam que ele podia fazer. Deixa eu me perguntar a vocês. Foi dito a vocês que ele tinha multidões que ouviam a ele, e vocês poderiam ouvir até uma agulha caindo. Como uma multidão poderia ouvir um homem sobre uma rocha? Como milhares de pessoas sem amplificadores poderiam ouvir um homem sobre uma rocha? Eu direi, todos eles ouviam. Como se ele estivesse na cara deles, conversando em seus ouvidos, com a voz mais suave e amorosa que vocês pudessem imaginar. Aquele era Jesus. Você já pensou sobre isso? Sobre esse milagre? E então, se ele conversasse tempo demais, ele os alimentava com o alimento que não estava lá. Aquele era o Jesus. Eles nunca falaram sobre
que acontecia quando ele ia para casa. Simplesmente vocês ouviram sobre as refeições, os encontros. Vocês acham que eles deixavam ele só? Eles dormiam ao redor de onde ele vivia. Eles o seguiam onde quer que ele fosse. Porque o que ele tinha exudava amor e compaixão e unidade. Exudava dele. Tudo o que eles queriam fazer era segui-lo. Você podia sentir aquela energia sobre a qual eu falo. Aquela energia que não tem nome ainda. E que diz, eu não sei o que é, mas eu quero isto. E eu seguirei você por isto. Porque é o amor de Deus. Tudo bem, cristão, eu quero que você ouça isso. Você ouviu a falar do centurião romano? Não? Eu direi a você. Há tantas coisas que vocês não sabem a respeito, que realçam a beleza daquele homem, mesmo acima daquilo que vocês leem em suas escrituras a partir dos apóstolos. Os romanos observaram Jesus cuidadosamente para ver se ele diria qualquer coisa que seria contra o imperador, ou César, ou os políticos. E ele não fez isto. Porque então eles poderiam aprisioná-lo instantaneamente. E ele não fez aquilo. Ele falava sobre amor. Ele disse, ouçam, é assim que é. É através de mim que vocês estão ouvindo isso. Ouçam, é assim que as coisas são. Esta é a verdade de tudo isso. E ele falava sobre a beleza da compaixão de Deus, não sobre política. E o centurião ouviu. Mas uma vez, apenas uma única vez, Jesus virou e olhou-se e olhou nos olhos dele. E ele sabia que ele estava lá. E houve um silêncio. E o centurião olhou para ele nos olhos. E os olhos de Jesus estavam por toda parte. Um único olhar do mestre, um sorriso do mestre, e aquilo derreteu o coração do centurião. Derreteu. Ele deixou o seu anfitrião e foi, deixou sua armadura, seu elmo, pegou sua família e foi embora. Ele sabia que ele precisaria sair da cidade porque ele estava abandonando o seu posto. Ele sabia que eles estavam errados. E ele se encontrou com Jesus. Ele encontrou o mestre com um único olhar. Este era quem ele era. Ele era um bom cara a quem vocês decidiram adorar. Deixe-me dizer outras coisas a respeito de Jesus. Ele olhava para as multidões. E em sua sabedoria, ele sabia quem eram os mentirosos, ele sabia quem eram os ladrões, ele via as prostitutas e mesmo aqueles que matavam outras pessoas. E ele nunca disse uma palavra. Porque ele não era separatista. Ele era unidade. O amor de Deus os vê todos igualmente. E ele disse isso. Querido cristão, você tem um relacionamento pessoal, onde você pode caminhar com ele, conversar com ele e dizer a você que você é família. O homem era a respeito de unidade. Não havia nenhum julgamento. Nunca. Belíssimo. Mesmo acima daquilo que você pensa. Você pode imaginar ter estado lá. Então o que eu vou fazer agora é que eu darei a cada cristão que está ouvindo instruções. Esta nação predominantemente é cristã, onde eu estou falando agora, então é para vocês que eu estou falando. E se você for pegar isso de mim, eu vou dar a vocês algumas instruções. É dito a vocês por sua liderança que vocês deveriam ser evangelistas. Muito bem, eu darei a vocês instruções sobre como isso funciona. Eu quero que você imite o homem a quem você adora. Se ele pudesse olhar você nos olhos agora e você pudesse estar lá, em qualquer das assembleias, ele pudesse ver você neste momento, ele olharia para você e diria: vá e faça aquilo que você vê. Vá e imite o que você vê.
Se você quer seguidores, eu quero que você imite aquilo que é o Cristo. Quando você olhar para aqueles que estão ao seu redor, eu quero que você veja a unidade que ele via. Não havia categorias daqueles que acreditavam e desacreditavam, ou que estavam fazendo certo ou errado. Havia apenas amor. Havia apenas a compaixão que Deus pode dar para um homem como aquele, que conhecia Deus. Se você quer seguidores, você terá a compaixão do Cristo, onde quer que você caminhe. E eventualmente, devido a isso, e a unidade que você dará, as pessoas virão até você e dirão: eu não sei o que você tem, mas eu amei. E é aí que você poderá dizer: olha, por que você não vem e tem um serviço comigo? É assim que as coisas funcionam. Se você querem ser pescadores de homem, é assim que vocês pescam. Façam isso com compaixão. Você faz com amor. E eu posso dizer isso a você: você não faz com separatismo. Você não faz apontando para os outros dizendo: você entendeu errado. Não apenas isso, você morrerá no inferno se você não fizer correto. Você não faz listas que são amedrontadoras e afastam as pessoas. Eu diria a você, cristão, isso cria um muro. E não é isso que ele fez. Ele nunca construiu um muro. Jamais. Até seu último suspiro, ele nunca construiu. Ele olhava para os seus executores como ele olhasse para sua mãe, de forma compassiva, com amor. É isso que é atrativo. Não faz sentido que vocês pudessem imitar o Cristo. E que é aí que as coisas estão. Eu tenho uma visão para dar a vocês. E a visão será o fim da canalização. É uma metáfora. É a respeito dos pilares que estão sustentando uma enorme quantidade de peso, um teto, um telhado. Há 5 ou 6, talvez 7 deles. E eles precisam concordar e estar em unidade, porque cada um desses pilares compartilha o peso. E eu identificarei o que é aquele peso no topo que eles estão apoiando no minuto. Nenhum daqueles pilares pode ser separatista, porque eles não podem se remover daquele paradigma, daquela imagem, porque então toda a estrutura cairia. Vocês têm um pilar que é o budista, os hindus, os judeus, os muçulmanos, os cristãos. São culturas deste planeta que sempre terão diferenças, sempre terão seus profetas. Isso não irá embora, mas o que é diferente é isso: é que chegará um tempo quando todos os pilares concordarão a respeito da unidade. Eles não farão o outro pilar separado. Eles incluirão todos eles na compaixão. Eles manterão os seus profetas, acreditarão no que acreditam e serão felizes por acreditar daquela forma, mas não se virarão para os outros e dirão: você está errado. Eles não se virarão para o outro e dirão: e por que você está errado? Nós precisamos matar você. Isto é separatismo. Isso está indo embora. E o que é aquele peso que eles estão segurando? Eu darei um nome. Porque esta é a chave. O peso que eles estão segurando, todos os pilares em unidade juntos, é chamado paz na terra. É necessário. Esta é a chave. Falta de separatismo, especialmente quando se trata das religiões organizadas. Vire-se para os seus profetas e a fonte e reaprendam o que é que vocês estão fazendo, meus queridos. Ao invés de voltarem-se para as regras feitas por homens há tanto tempo atrás para manter vocês separados. Ao invés, pensem sobre a unidade do Mestre e o fato de que ele nunca, jamais separou nenhum grupo. Então pense sobre o que vocês estão fazendo hoje. Há tanto mais amor para todos vocês, para poderem caminhar por aí. E assim como a Pepsi, e assim como a Coca-Cola,
Haverá aqueles atraídos para o seu pilar e para outros pilares. E os bilhões de pessoas nessa terra viverão em uma coalizão pacífica de compreensão e unidade, discordando talvez sobre quem pode ter o melhor, mas incluindo todos. Separatividade está começando a falhar. Vocês verão isso. Eu não desejo ofender ninguém hoje. Eu venho para vocês com amor e benevolência, de uma forma angelical, para dizer que as coisas estão melhorando. Ouça, apenas ouça. Você poderá aprender algo. E assim é.